Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus e os espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Mundos de expiações e de provas. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios os quais são propensos são indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí os seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas na Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua insistência no mal, e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos, por um período, para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pelo qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Vamos aos comentários. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ele é interessante porque ele vem falar dos mundos de expiação. Os espíritos, em sua jornada evolutiva, ele passa por diversas categorias de mundos, passando por mundos primitivos, mundos de expiação e de provas, mundos de regeneração, mundos felizes e, finalmente, os mundos celestiais. Então, os mundos de expiação, que o texto diz, são mundos onde os espíritos encarnam para poder reparar ou expiar muitos dos erros que cometeram em outras existências. Então esses espíritos que encarnam nesses planetas, eles passam por certas dificuldades, certos problemas,
como forma de castigo, mas que tem intenção de reparação ou expiação para assim poder continuar na sua evolução espiritual. Pois são através dos desafios, dos problemas e dificuldades que gera um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual. E como é que a gente sabe que não estamos vivendo em um mundo primitivo? E a resposta encontramos ao observar que existem diversos espíritos aqui encarnados com superioridade de inteligência, que não é uma característica de espíritos que estão recém-criados por Deus. Então, a existência de inteligência avançada em um planeta é visto como um indício, uma evidência de que já estivemos em vidas passadas e que já tivemos progresso espiritual. Da mesma forma, ocorre quando observamos que muitas pessoas já encarnam com qualidades inatas, como por exemplo uma criança que com poucos anos de idade já sabe tocar piano perfeitamente. E isso são indícios que esse espírito já teve progresso. Por outro lado, também carregamos muitos vícios, e isso mostra nossas imperfeições morais, que ainda precisam ser corrigidas. O texto também explica que os mundos de expiação e de provas, eles não possuem espíritos que estão só nessa condição. Eles também podem ter espíritos primitivos, ou seja, espíritos sem evolução moral e intelectual, assim como também podem ter espíritos bem evoluídos. E Deus é tão perfeito que ele faz isso para que um possa evoluir com o outro, apesar de estarem em diferentes níveis de desenvolvimento moral e intelectual. O texto também faz uma analogia dizendo que os espíritos em expiação, eles são tidos como estrangeiros na Terra, porque eles ficam temporariamente aqui após serem expulsos de mundos mais avançados devido ao seu comportamento negativo, e têm a missão de contribuir para o progresso de espíritos menos desenvolvidos, como falei, e assim poder retornar para um mundo mais evoluído. Então a gente consegue observar como Deus é perfeito e bondoso, porque por mais que os espíritos errem em suas encarnações, e muitas vezes são erros absurdos, todos têm a oportunidade de reparar os seus erros e continuar progredindo na sua evolução espiritual. Então Deus, ele torna o castigo desses espíritos expiatórios proveitoso para o progresso espiritual tanto desse espírito como de muitos outros. Então não devemos se culpar tanto por erros que a gente já cometeu. Todos nós temos a oportunidade de reparar todos os erros que já cometemos e continuar progredindo na nossa evolução. Enfrentar os problemas e dificuldades que aparecem em nossas vidas é difícil, mas a gente precisa compreender que ele é necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso evolutivo. Precisamos enfrentar tudo isso com resignação, confiando em Deus, porque tudo o que acontece com a gente é necessário para a nossa evolução. E com isso encerramos os comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e a concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo.
Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!